vamos ver aqui, a partir do versículo de número 21, de Marcos, capítulo de número 5, amados. Nós vamos ver aqui o encontro de duas pessoas com duas histórias bem distintas, buscando a Cristo. E nós vamos ver no texto que nós já conhecemos, que é uma mulher que vinha sofrendo algum tempo de uma enfermidade e de um pai que vem buscar a cura para a sua filha que estava enferma. Então essas duas histórias, elas se encontram e estas duas pessoas, elas vão ao encontro da única pessoa que poderia resolver os seus problemas, que é Cristo. E eles têm algumas peculiaridades. E nós vamos ver que é uma dinâmica interessante, porque Jesus ele sai da onde ele está para ir à casa de Jairo. Mas no meio do caminho ele para. E nós vamos ver que muitas das vezes a nossa expectativa, aquilo que nós esperamos que Jesus faça, não é da maneira que nós queremos, mas é da maneira que ele quer fazer e da maneira que ele quer agir. Então o versículo de número 21 inicia dizendo o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha lhes e impõe as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Jairo chega até Jesus com um pedido: Olha, Jesus, minha filha ela está moribunda, está à beira da morte, e se o Senhor for até ela, e o Senhor colocar as mãos, ela irá sarar e ficará viva. Então Jairo já tinha essa certeza. Qual certeza? Que se Jesus fosse até a filha dele, Jesus poderia livrar a sua filha daquela enfermidade. Então ele vai com uma fé, uma esperança, uma expectativa. E aí ele vê que Jesus corresponde a isso, porque o versículo nos diz que Jesus foi. Jesus escuta o pedido de Jairo, levanta, sai de onde está e começa a ir até a casa dele. E aí o versículo nos relata que uma grande multidão o apertava. Então Jesus foi e a multidão foi seguindo, o que era normal, porque a multidão ali, nós sabemos que tinha várias pessoas, nós tínhamos ali aqueles que buscavam pegar Jesus em algo que ele falasse para que o prendesse e o acusassem de blasfêmia. Nós tínhamos aqueles que estavam lá apenas para interrogar, para saber quem que era aquele. Tinha aqueles que realmente criam que ele era o Filho de Deus, e tinham aqueles que iam para ver os milagres ou levar os seus enfermos. E era novidade tudo aquilo que Jesus fazia, então havia multidão. Se hoje nós vemos que as coisas na atualidade atraem multidão, muito mais na época de Jesus. Porque nós vemos, e a Bíblia nos relata, que antes de Jesus, você não via cego de nascença ser curado. Então era maravilhoso o que Jesus fazia. E a multidão queria ver tudo que Jesus fazia. E nesse meio tempo em que Jesus ele começa a ir, porque era um pedido de desespero de um pai que estava vendo a sua filha quase morrer. Então é um pedido urgente, a gente pode dizer, olha, o pedido de Jairo era um pedido de urgência. Que se fôssemos colocar numa lista, era o primeiro a ser atendido, era essa menina. Porque a situação dela era de vida. Se Jesus não fosse, ela morreria. Era mais ou menos isso. Então Jesus se levanta e vai. E a nossa prioridade seria, vamos socorrer a filha de Jairo, porque é uma criança que está doente e a ponto de morrer. Mas a palavra ela continua nos dizendo o seguinte, versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nos seus vestidos. Nesse meio tempo em que Jesus ele sai ali ao encontro, para ir à casa de Jairo, entra essa mulher na história. E aí essa mulher, ela muda um pouco o rumo da caminhada de Jesus. Para você entender qual que era o contexto que essa mulher vivia, o Velho Testamento vai dizer que quando a mulher ela estava neste período, ou quando a mulher ela sangrava, ela era considerada impura. Aonde a mulher tocava era considerado impuro. A cama que ela se deitava era impura, o lugar que ela sentava era impuro. Então essa mulher ela vivia há mais ou menos 12 anos num contexto de que ela era uma pessoa impura, então ela não podia conviver com as outras pessoas, porque se ela tocava
alguém, essa pessoa se tornava impuro. E pela lei lá e pela tradição, teria todo um rito para se fazer para que essa pessoa se purificasse. Então essa mulher, quando ela vai até Jesus, ela vai sabendo que a atitude dela perante a sua crença, a sua tradição, poderia prejudicar Jesus, porque se vissem ela tocando ele, sendo ela uma mulher impura, poderia, naquilo que eles acreditavam, tornar Jesus impuro. Essa mulher viveu essa realidade. Qual era a realidade? Muito mais do que ter todos os seus bens ido embora e não alcançado uma solução, ela ter vivido como alguém que não poderia viver em sociedade, porque tudo quanto ela tocava era impuro. Então ela não vivia apenas à mercê de uma enfermidade, ela vivia ali isolada de todos, porque quem iria tocar, quem iria conviver, como seria aquele rito de estar com alguém impuro? Irmãos, era incabível que alguém pudesse conviver ou que ela pudesse circular muito, porque as pessoas tornariam-se impuras se tocassem nela, ou se ela tocasse. Aquilo que ela tocava, dependendo do objeto, despendia fora, de tão impuro, porque tornou-se impuro. Então essa mulher viveu 12 anos neste contexto. E aí ela ouve de Jesus e pensa, bom, eu desprendi tudo que eu tinha, tenho vivido 12 anos, gastando os meus recursos, vivendo como uma mulher impura, em que eu não posso tocar, em que eu não posso ir, eu não posso fazer nada. E eu ouvi que Jesus ele é capaz de fazer coisas grandes, quem dirá curar e sarar o meu sangue, estancar essa enfermidade? Porque ninguém mais conseguiu. A palavra vai nos dizer o seguinte, que versículo de número 28, porque dizia, e aí ela sai de casa com um objetivo. Qual que era o objetivo dela? Se tão somente tocar nas vestes, sararei. Então ela sai do lugar que ela está e vai até Jesus com um objetivo. Então ela já foi na cabeça dela, na mente dela, no coração, dizendo, olha, eu não preciso que Jesus me toque, eu não preciso que Jesus fale comigo, eu não preciso ter um contato direto, Jesus não precisa parar, Ele não precisa olhar. O que eu preciso fazer, ouvindo tudo quanto Jesus fez, é apenas tocar nos seus vestidos. Versículo 29. E logo, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Então ela saiu de casa com isso, eu vou tocar só nas vestes. Em algumas partes vão dizer que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. E aí logo ela sente que só do toque, só dela tocar, ela sentiu, foi algo que ela sentiu. Opa, alguma coisa parou aqui, alguma coisa mudou, porque eu já não sinto o que eu sentia mais. Olha que interessante. Às vezes nós vamos até Jesus e nós temos uma expectativa de que Jesus vai fazer o seguinte, eu vou chegar até Jesus e aí Jesus ele tem que me ver, ele tem que falar comigo e aquilo que eu pedi para ele tem que ser feito de maneira grandiosa ao ponto de todo mundo ver que Jesus fez algo na minha vida. Irmãos, ela apenas colocou, olha, eu sei que Jesus ele pode fazer. Então se eu tocar e eu sarar, já é o suficiente. Então às vezes nós estamos buscando a Jesus, mas nós estamos querendo que Jesus ele faça algo que nós podemos dizer, abra os céus, que desça fogo, que faça coisas mirabolantes para que aquilo que eu preciso aconteça. Só que como que nós temos nos aproximado? Será que nós nos aproximamos com Cristo tendo a certeza de que Ele pode fazer? Ou só que nós estamos aproximando de Jesus para ver se realmente Ele pode fazer algo? Porque muitos que estavam em volta de Jesus ali, que estavam com Ele, era essa a questão. Eu quero ver se realmente Ele faz algo. Como nós temos chegado? Será que quando nós vamos até Jesus, nós vamos na certeza de, não, eu não preciso que, se Jesus fazer muito, Ele fez muito, mas se Ele só de eu tocar, só de estar na presença dele já é o suficiente? E aí, irmãos, na sequência do versículo diz, versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E olhava em redor para ver a quem fizera isso.
Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-lhe, prostrou-se diante dele e disse toda-lhe a verdade. Olha que interessante, ela toca em Jesus de maneira silenciosa, não chamou atenção, toca nos seus vestidos ou na orla dos vestidos, porque ela teve aquele cuidado de vou tocar para que não vejam tocando Jesus por causa da questão de ficar impuro. E quando ela se aproxima de Jesus, porque Jesus indaga, olha, eu sei que me tocaram porque eu percebi que saiu virtude de mim. Jesus, ele olha, alguém me tocou porque o toque foi diferente. Sabe qual que foi esse toque? Foi um toque de fé. Alguém com fé tocou em Jesus. Alguém que cria que Jesus poderia fazer algo, tocou nele. Então ele percebeu e a virtude saiu dele. E aí Jesus para e começa a indagar. E a mulher, sabendo que era ela, a palavra nos diz, ela se aproxima de Jesus, temendo e tremendo. Por quê? Porque ela sabia da condição que ela estava quando tocou Jesus. E talvez a sua preocupação era, o que Jesus pode fazer comigo? Se ele souber e se eu tiver que contar quem eu era, das minhas impurezas e de como eu, ainda impura, toquei nas vestes dele, porque eu ouvi que ele poderia fazer grandes coisas. E aí eu acho que esse medo, esse tremor, era talvez de Jesus olhar e talvez recriminar, apontar, acusar, e dela estar envolta de uma multidão, e essa mesma multidão fazer algo contra ela. Por isso que ela temia e tremia, porque ela sabia da condição que ela estava antes de tocar Jesus. Irmãos, nós somos assim. Nós chegamos muitas vezes com Jesus e às vezes nós ficamos com medo, porque achamos, assim como nós já ministramos, achamos que Jesus ele vai pegar a quem nós éramos antes de nos aproximar dele e nos acusar e nos condenar e apontar o dedo para nós, dizendo, olha a situação que você estava quando se aproximou de mim, olha mulher, como você foi capaz de me tocar sendo impura. Este era o medo dela, este era o tremor, sabe isso que ele fazia? Ela tremia porque ela sabia do toque dela, ela sabia da condição dela antes de tocar em Jesus. Mas ela também percebeu que quando ela o tocou, ela foi sarada na hora. E neste mesmo momento em que ela percebe que foi sarada, Jesus ele percebe a virtude. Jesus sabia que era ela, ele só perguntou e indagou para que a mulher ela se mostrasse, se levantasse e dissesse que era ela. Por quê? Porque a gente pode pensar, bom, essa mulher, depois de ter perdido todo o seu dinheiro, ido em vários médicos, crido em tantas coisas, recebeu o que ela buscava há 12 anos, a cura do seu mal. Você pode pensar, foi o suficiente. A gente pensa que o auge daquilo que nós recebemos é o suficiente. Olha, agora que eu recebi a cura, eu alcancei o máximo que Deus podia me dar. Agora que eu alcancei essa petição e chegou o momento, eu recebi, eu estou vivendo aquele tempo em que eu clamei ao Senhor. Sabe, é o auge, é o máximo, nada pode superar este momento. Só que Jesus vem trazer para ela algo importante. Jesus vai dar algo para ela que supera tudo isso. Porque precisamos de mais, porque a cura do Senhor, ela é boa, ela é eficaz, ela é maravilhosa, o milagre da cura, daquilo que nós recebemos é bom, mas há algo melhor que excede tudo isso. E o que é? E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, ela foi crendo em Cristo. E o crer em Cristo, a fé em Cristo, trouxe a ela a salvação. Olha, a tua fé te salvou. E aí Jesus, sabendo que ela estava tremendo, amedrontada, deu a ela paz. Olha, vai em paz. E ser curada. Olha, Jesus colocou ser curada do teu mal aqui. Em terceiro lugar, a tua fé te salvou. Ei, acalma o teu coração, vai em paz. E ser curada deste teu mal. Então, quando ela se aproximou de Jesus, ela recebeu muito mais do que ela buscava. Quando eu e você nos aproximamos de Cristo, nós recebemos muito mais do que nós estávamos buscando. Nós recebemos a salvação, nós recebemos a paz, não a paz que o mundo conhece, mas a paz que vem de Cristo, que excede todo entendimento. E ainda assim recebemos aquilo que muitas das vezes
do mal. Olha como Jesus ele trabalha de forma completa nas nossas vidas. É o Senhor que nós servimos e nas nossas vidas assim também não é diferente. E aí neste meio tempo, tinha prioridade, né? Que eu falei, se a gente fosse colocar em prioridade, tinha ali a filha de Jairo. Então quando nós vemos toda a caminhada de Jesus, levou-se um tempo até Jesus parar, conversar com a mulher, tocar, Jesus falar da virtude, o caminhar porque a multidão apertava. Neste meio tempo em que uma mulher tocava Jesus, recebendo as boas novas, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Neste período, chegam até Jairo e diz assim, olha, Jairo, versículo de número 35. A tua filha está morta. Por que enfadas mais o mestre? Olha, a gente pode pensar, colocando no lugar de Jairo, o seguinte, poxa vida, eu saí primeiro de casa, falei primeiro com Jesus, apresentei primeiro Jesus a minha petição que era, Senhor, vai até em casa, coloque as mãos sobre a minha filha e ela vai sarar. Irmãos, se Jairo foi e pediu para Jesus ir na casa, se a mulher saiu e tocou, a questão não é que Jairo tinha menos fé e a mulher mais fé. São pessoas diferentes, vivendo situações diferentes, com problemas diferentes, buscando a mesma solução que Jesus. Porque os dois criam que Jesus poderia solucionar os seus problemas. Só que aí Jairo, podemos dizer que chegou primeiro. Ou seja, poxa vida, Jesus era uma criança. E aí Jesus para atender uma mulher que ficou 12 anos. Poderia ter esperado um pouquinho mais para ser curada deste mal. Jesus poderia depois tentar achar, porque Jesus sabia de todas as coisas. E aí chegam e falam, olha Jairo, para de importunar Jesus, porque a sua filha já morreu, ou seja, acabou. Já não tem mais o que fazer. Melhor deixar Jesus, porque aí ele continua fazendo o que... E você precisa voltar para sua casa. Não enfadas, não importune mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E aí Jesus já não permitiu mais que multidão, Jesus já não permitiu que o restante daqueles que o apertavam seguia, levou ali Jairo, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço dos que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Irmãos, Jesus ele chega para Jairo, calma, sabe, não temas, crê somente. Aí você pode pensar, Jesus pediu coisa tão simples para Jairo. Jesus não pediu para ele ir lá no tanque se lavar, não falou para mergulhar 7 vezes no rio. Jesus falou o seguinte, olha, não fique com medo, creia somente. Nós estamos falando aqui de uma notícia triste, ele acabou de ouvir que a filha morreu. E aí ele se depara com Jesus dizendo, não temas, olha, crê, só crê, Jairo. O mesmo crer que você teve quando você veio até mim é o mesmo que você tem que ter agora. Não é porque a situação mudou que o teu crer, a tua fé, ela tem que ser esmurecida, ela tem que ser diferente. Continue crendo. Não volte atrás. Não deixe de ter fé, não deixe de crer, continue crendo. Não temas, crê somente. Irmãos, eu e você assim também. Situação estava de um jeito. Aí agora você vai dizer assim, nossa, piorou, o que eu faço? Não temas, crê somente. Nossa, mas no comecinho, se Deus, olha, tivesse agido no começo que eu pedi, seria talvez muito mais fácil para Deus. Mas aí agora, já morreu, não tem mais o que fazer, e eu tenho que crer. Isso, não tem que crer e não temer. Crer que Jesus, ele pode fazer. Porque a gente coloca a expectativa não na maneira que Deus ele tem que trabalhar, na maneira que Deus ele trabalha. Nós queremos que Deus ele trabalhe na nossa expectativa, naquilo, porque o que eu sempre falo, a gente quando vai orar para o Senhor, a gente já
agir assim, assim assado, nesse ponto, dessa forma, no trabalho assim. A gente chega para Jesus quando nós estamos orando e nós já colocamos para Jesus a maneira que a gente quer que Ele trabalhe. Olha, Senhor, eu tenho esse problema, então se o Senhor fizer assim, assim assado, vai resolver assim. Essa era a expectativa que nós colocamos. E aí a gente fala assim, mas Senhor, mas seja feita a sua vontade, mas a gente está querendo dizer assim, olha Senhor, faz do meu jeito, que vai ser muito mais rápido e eficaz. É assim, irmãos, a gente não pode ficar se enganando achando que a gente pensa de maneira diferente. Jairo saiu dizendo coisas simples, olha Jesus, vai até em casa, coloque as suas mãos sobre a minha filha, ore por ela, ela vai sarar. Então Jairo já foi ali, como eu e você muitas das vezes vamos até Jesus, Jesus, vai em casa, faz isso, aquilo, outro, e a menina já vai sarar na hora. De repente, a situação muda, a notícia muda e Jesus pede para você fazer o quê? Não temas, crer somente. Chega lá, todo mundo chorando, o que é normal, situação difícil, notícia triste, aquele desespero de ver alguém, uma menina nova, perdeu a sua vida e ela morre. E aí Jesus chega, aquele povo chorando, e Jesus vai consolar, irmãos. Olha o que Jesus vai fazer, consolar aquelas pessoas que choravam dizendo, olha, a menina não está morta, mas ela só está dormindo. Olha, não precisam se desesperar, porque ela só está dormindo, ou seja, se ela dorme, significa que ela vai acordar. E riam-se dele. Aí, irmãos, isso foi motivo de chacota, isso porque eles estavam tristes, imagina se não estivessem. Começam a rir de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Aí Jesus já tomou uma decisão mais drástica. Não creem? Não acreditam? Então não vão ver o que vai acontecer. Retiram todos aqueles que riram, e só deixou o pai e a mãe da menina, mais os discípulos que ele levou consigo, e foram até o quarto dela. Irmãos, é assim, se você não crê, se as pessoas não creem, tudo bem, mas também não serão participantes daquilo que Deus vai realizar. Mas não motivar, não crê, o que eu vou fazer, irmãos? Amém, não creem, mas Jesus, ele traz aqueles que querem participar e creem, para participar da bênção, para ver os milagres acontecendo. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi. Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Mandou-lhe expressamente que ninguém o soubessem e disse-lhe, darem de comer para a menina. Jesus, ele pega aquela menina, junto com o pai, a mãe e os discípulos, entram onde a menina está, olha para ela e diz, menina, levanta-te. Foi como se ela estivesse dormindo realmente, porque Jesus fala isso, a menina abre os olhos, levanta e começa a andar como se estivesse dormindo. Não, dormi, deu a hora de acordar, acordei, vou me levantar da cama, porque que eu vou ficar deitada? Começou a andar, porque Jesus tinha dito, olha, ela só dorme. E ela levanta, as pessoas em volta ficam assombradas, o que aconteceu, ela não tinha morrido, porque viram um milagre, alguém sendo ressuscitado ali. E aí Jesus olha e diz, olha, dá alguma coisa para ela comer que ela tem fome. Irmãos, nós vemos duas histórias distintas. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Eu e você, nós temos vidas diferentes, problemas muitas vezes diferentes, e nós estamos buscando o mesmo Cristo, o mesmo Senhor. E aqui nós vemos que duas pessoas, no coração, elas tiveram um objetivo igual, buscar a Cristo, mas buscaram de formas diferentes. A forma que eu e você vamos buscar a Jesus, talvez você diga, olha, Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Senhor, eu preciso que o Senhor haja. E a sua fé está em Cristo, Deus age dessa forma. Talvez você vai dizer como mulher, olha, eu só não preciso mais nada. Eu preciso só tocar ali na pontinha da orla de Jesus, que é o suficiente. Irmãos, a questão aqui não foi quem tocou teve mais fé, ou o outro teve menos fé. A questão aqui é que Deus trabalha de maneira distinta na
pessoas. E isso que nós temos que entender. Porque às vezes nos questionamos por que o Senhor não age dessa forma na minha vida, por que o Senhor age assim, irmãos. Eu não sei te dizer qual é o critério que Deus usa para agir nas vidas, mas uma coisa que essas duas pessoas tinham em comum é a fé em Cristo Jesus. Se Jesus ele agiu mais de uma forma na vida da mulher e depois na vida de Jairo, não é essa a questão. A questão é que os dois criam que Jesus era capaz de fazer algo. E Jesus ele vai agir na minha e na sua vida de formas diferentes. Talvez eu possa buscar algo por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E alguém pedir algo para o Senhor, que um dia o Senhor responda. Não é porque a fé foi maior, porque é o jeito do Senhor trabalhar na vida das pessoas. Irmãos, e nisso tudo, o que Jesus ele quer mostrar que quando nós cremos nele, nós não somos desamparados. E quando nós colocamos e depositamos a nossa confiança, a nossa certeza nele, ele nos ampara, ele nos ajuda, ele nos fortalece. Então você talvez esteja me ouvindo nesta noite, já pensando em esmorecer, mas o Senhor está dizendo, olha, não temas, crê somente. Não é para você retroceder, não é para você voltar atrás, mas é para você continuar na caminhada. De que forma, Josi? Eu não sei. Se for para você conseguir tocar, que toque. Se for para você clamar para que o Senhor entre. Se for para você gritar como o cego gritou, tem misericórdia de mim, grite. Se for para você fazer que nem o centurião, Senhor, olha, uma palavra da sua parte basta. Irmãos, eu não sei como que você se aproxima de Cristo, mas eu quero te dizer que Ele te ouve e Ele não te rejeita e Ele não está aquém dos seus problemas e das suas dificuldades. Mas o que nós temos que fazer é não temer e crer e verdadeiramente ter a certeza que Deus ele vai agir no momento certo. Não no momento certo que eu quero, porque o meu momento certo é agora. Não é? O seu momento certo é agora. Se nós formos olhar, Senhor, é agora o momento do Senhor agir. Mas é a vontade dele, se for para amanhã? Nós continuamos não temendo e crendo. Nós continuamos crendo que Jesus, ele é capaz de nos ajudar. Nós continuamos colocando a nossa esperança nele, a nossa fé nele. Mas Josi, já faz tempo, amados, não sei quanto tempo, mas eu quero te dizer que se sua fé estiver depositada em Cristo, no tempo certo, no tempo oportuno, você vai receber aquilo que você tem buscado, desde que seja a vontade do Senhor para a sua vida. E neste meio tempo, o que nós fazemos? Nós esperamos com paciência no Senhor, crendo que Ele ouviu o nosso clamor. Tenha paciência, não temas, crê somente que o Senhor, Ele pode cuidar de você. Crê que o Senhor, Ele está com você te ouvindo. E nesta caminhada e nas suas petições, não temas, creia que o Senhor, Ele é o Senhor capaz de mudar sim a tua vida, que o Senhor ele pode mudar sim a história, que o Senhor sim ele vai entrar com providência. Enquanto você está buscando, talvez pareça que as coisas desandaram, não vai dar certo, continue crendo, não temas, mas crê somente que o Senhor Jesus, ele age na sua vida, que ele é o dono de todas as coisas, ele é o Senhor, ele tem olhado por você e não tem te desamparado. E você tem que entender que muito mais do que você tem pedido, você tem recebido a salvação do Senhor, a paz do Senhor, o consolo, o fortalecimento. Porque se estamos aqui, não é porque nós estamos lutando com as nossas forças, mas é porque o próprio Senhor nos tem ajudado. E Ele nos tem firmado no próprio Cristo, que é a nossa rocha. E nós depositamos a nossa fé nele. Então vá até Cristo crendo. Vá até Cristo depositando a tua fé. Vá até Cristo sabendo que Ele é capaz de fazer. E não saia da presença do Senhor porque ainda não aconteceu. Pelo contrário, vá se fortalecendo, não vá temendo. Creia cada dia mais e espere no Senhor que no tempo oportuno Ele vem sobre a sua vida, Ele te abençoa, te dá paz e te dá a salvação. Em nome de Jesus.